Boa tarde, pessoal. Continuem muito bem-vindos e aproveitando toda a programação dessa primeira Conferência Nacional de Microseguros. Tenho a honra de mediar esse painel de regulação dos produtos de microseguro no Brasil, e muito honrado mesmo com os nossos convidados. Doutora Angélica Carlini, uma referência no nosso mercado, uma advogada extremamente militante nos assuntos relacionados com seguro. Cada palestra que assistimos dela é um aprendizado novo. E Bento, uma figura super importante que exerceu cargos em algumas companhias do mercado, se eu acredito que não esqueça, mas se eu não me engano, Chubb, Zurich, Mafre, operação do BB com a Mafre. E espero que todos possam aproveitar todo esse conteúdo e tantos assuntos interessantes e detalhes que eles vão poder trazer para a gente. Boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos à primeira Conferência Nacional de Microseguros. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Obrigado, Rafael. Boa tarde para você e para todos os que estão nos assistindo. Eu vou dar a palavra primeiramente à doutora Angélica. Uma educação que os nossos avós sempre passam para a gente, né, doutora? E não podíamos deixar de estar aqui fazendo isso. E a gente vai batendo essa bola aqui depois de que vocês dois puderem falar essa introdução de vocês. Então, muitíssimo boa tarde mais uma vez a todos e todas. Quero cumprimentar o Fábio, o Isolton, que está aqui mediando o nosso painel. Quero cumprimentar meu querido amigo e sempre mestre, Bento Zanzini, com quem eu tenho a oportunidade já há muitos anos conviver nesse mercado, nesse setor e compartilhar ideias, compartilhar tristezas, alegrias, expectativas. É a história de quem tem muito tempo nesse setor como a gente tem. Quero agradecer ter me dado a palavra antes, mas eu confesso que nessa altura da vida já mudei um pouco esse foco. Eu não quero ser a primeira por ser mulher, não. Eu quero que sempre os mais velhos vão na frente, né? Quero ter a sensação de que ainda sou mais nova em relação a alguém, o que já está um pouco difícil nessa altura da vida. Quero cumprimentar o Calheiros e parabenizar por esse evento fabuloso que ele, no peito e na raça, realizou, superando toda a sorte de dificuldades, principalmente em razão da pandemia da Covid-19 que a humanidade toda vivencia. E quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo, e faço isso na pessoa do Dr. Leonardo Girão, meu amigo, meu sócio no Instituto de Altos Estudos de Seguro, um grande companheiro e hoje um prestador de serviços na área de microseguros ou de seguros inclusivos, como prefiram chamar. Um abraço, Leonardo, em teu nome, estou cumprimentando todos aqueles que nos assistem. Eu, pessoalmente, prefiro chamar de seguros inclusivos. Não por nada, mas pelo simples fato de que não é possível atrelar aos seguros, somar aos seguros, juntar aos seguros, qualquer tipo de discriminação. E se micro tem algum tipo de viés pejorativo, ele fica longe do seguro, porque seguro não pode ter nada de viés pejorativo. Seguro é um instrumento de paz social, repito isso há muitos anos, e qualquer modalidade de seguro deve cumprir primeiramente essa função, trazer ou contribuir para a construção da paz social. Os seguros inclusivos, eles já eram necessários antes da pandemia. Agora, me parece, são essenciais. Todos os economistas no mundo inteiro afirmam, e os estudiosos de direito, enfim, das mais diversas áreas afirmam,
que todos sairemos mais pobres dessa pandemia. Todos sairemos com menos recursos e viveremos assim durante um bom espaço de tempo. Talvez sejam necessários de 5 a 10 anos para que a economia da humanidade se recupere depois desse episódio, considerando que ele termine ainda no primeiro semestre do ano vindouro, o que não é certeza, tendo em vista que resultados de vacina não são resultados matemáticos, como nós todos já percebemos. Se vamos sair mais pobres, vamos sair, então, com necessidade de todos os produtos que se adequem, todos os produtos e serviços que se adequem às nossas novas necessidades de gastar menos, de despender menos valores. Nós teremos, como resposta ao desemprego, um aumento exponencial de empreendedorismo, e os empreendedores precisarão ter o seu colchão de segurança, que os seguros inclusivos, os financiamentos e outras formas de acesso poderão cumprir. Quero ainda lembrar que a educação financeira, e não à toa estamos na Semana Nacional de Educação Financeira, nos adverte sempre de que aqueles que são educados para o mundo das finanças, eles acabam por dar muito valor à construção de poupança, à construção de reservas para uso em ocasiões específicas. Nós não temos essa cultura no Brasil, ao contrário, ainda temos resquícios de uma cultura inflacionária que nos faz desenvolver a tendência de comprar tudo de imediato, porque não se sabe se vai poder comprar depois. E também por falta de educação financeira, a nossa população acaba sendo vítima de algumas estratégias muito tristes, como, por exemplo, olhar o preço do produto, a parcela que se vai pagar do produto financiado e não fazer a conta de quanto ele vai custar ao final, e só fazer a conta se aquela parcela cabe ou não no bolso daquele consumidor. Quer dizer, isso tudo são características de uma população que precisa aprender a ter educação financeira, a construir reservas, e nessa pandemia fez uma falta danada. Quem não tinha reserva sabe muito bem as agruras que vivenciou. Certamente o Bento vai falar mais sobre isso. Ingressando especificamente no assunto da regulação, eu diria para vocês que nós também aí, nesse caso, temos uma herança complicada, uma herança não muito boa. É a herança de um Estado extremamente autoritário. Nós vivemos no Brasil durante largos períodos experiências muito autoritárias de governo. Eu diria que de 1930 a 1945, com Getúlio Vargas, depois de 1964 a 1985, com aquilo que os historiadores definem como ditadura militar no Brasil. Nós vivemos largos períodos, fora que de 1500 a 1822 a gente viveu sob o domínio do Estado português. Em todos esses momentos você tem vantagens e desvantagens. Nada foi só negativo, nada. Você tem algumas coisas positivas em todos os momentos, né? Talvez tirando a violência e tirando a falta de liberdade, alguma coisa até possa ter sido útil nos períodos de regimes mais autoritários, como esses que eu mencionei. Mas o que me parece ponto fulcral para a gente discutir hoje é a herança do governo ser sempre uma manifestação, ou possuir sempre manifestações autoritárias. O autoritarismo é estudado em muitas dimensões, claro, entre os historiadores, entre os juristas, entre os economistas. E outro dia, numa palestra, curiosamente, eu fazia alusão a esse traço da história brasileira, dizendo, olha, nós temos uma herança autoritária no país.
E um dialogador que estava comigo, eminente professor da Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, dizia assim, não, mas outros países do mundo também foram muito autoritários, vide a Alemanha. Perfeito, mas não tenha dúvida, isso aconteceu, mas como esses países superaram depois a sua fase autoritária? O que eles fizeram com essa herança autoritária? Nós ainda não temos uma superação. E onde é que essas coisas aparecem? Como é que a herança aparece? Por exemplo, num estado em que faz uma regulação muito forte, faz uma regulação muito incisiva, mesmo em aspectos em que essa regulação podia ser mais amena, podia ser mais soft, mais suave. É o caso do microseguro ou dos seguros inclusivos. Eu me lembro quando li as primeiras circulares da SUSEP, 440, 490, eu fiquei muito assustada, para não dizer decepcionada, porque era uma regulação com características de seguros que não eram os inclusivos ou os microseguros. Era uma regulação forte, uma regulação que depois até Bento vai desenvolver melhor isso, trazia uma proteção enorme, como se a gente não tivesse já Código de Defesa do Consumidor, como se a gente já não tivesse estatutos ou marcos regulatórios para a defesa dos vulneráveis e até dos hipervulneráveis, como os idosos, as crianças e adolescentes. Nós temos que superar isso tudo, temos que avançar. E eu sou otimista de que, nesse momento, a Superintendência de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Seguros Privados, já tenha se dado conta dessa necessidade. Eu, na verdade, ouso sugerir que, para os seguros inclusivos, a gente comece a estudar profundamente aquilo que é de origem alemã, por sinal, e que se chama de autorregulação regulada, ou corregulação, se preferirem. O que consiste a autorregulação regulada ou a corregulação, que aqui no Brasil é fortemente estudada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente tem vários administrativistas que já se dedicaram bastante a esse assunto, não é difícil encontrar bibliografia sobre isso. Em que consiste? Na verdade, consiste numa corregulação, numa regulação feita em conjunto, numa regulação dialógica, que venha de um diálogo entre as partes interessadas e que, a partir desse diálogo, construa pontos de equilíbrio entre a autorregulação pura, que ainda pode suscitar dúvidas e incertezas, e a regulação burocrática oriunda de um poder federal que nem sempre leva em conta as peculiaridades do dia a dia, as necessidades da prática da distribuição de produtos como os seguros inclusivos. A autorregulação regulada, ela é diferente de fazer consulta pública, vamos deixar isso claro. Porque a consulta pública, ela estabelece um espaço de tempo para que as partes forneçam as suas contribuições, mas, ao fim e ao cabo, o Estado se fecha depois e diz, aceitei essas, não aceitei aquelas, porque quis assim, sem muita argumentação, sem muita justificativa para o seu comportamento. A autorregulação regulada é diferente, nela o diálogo é muito maior, é muito efetivo. Aliás, eu me arrisco a dizer que na autorregulação regulada, o diálogo é o ponto central do modelo, é o ponto-chave do modelo. Se ele não acontecer de forma reiterada, e insisto, reiterada, paciente, argumentativa, como partes que estão intencionadas em construir juntas uma regulação. Aliás, a principal característica do diálogo na autorregulação regulada é a cooperação. É o momento em que a parte que está lá no dia a dia, que está lá fazendo oferta do seguro inclusivo, que conhece efetivamente
o mercado, na sua prática, dialoga com a autoridade federal, fornece dados, fornece nuances, fornece aspectos peculiares. E a autoridade federal, por sua vez, apresenta as suas maiores preocupações, apresenta as suas maiores, os seus eixos, as suas diretrizes centrais, das quais ela não pode abrir mão ou entende que não pode flexibilizar. Além disso, eu vou usar só mais um minutinho aqui para falar um outro aspecto. A autorregulação regulada é uma metodologia que dá muito certo com uma regulação que seja principiológica. E nem venham argumentar de que o principiologismo não funciona ou não está na nossa cultura jurídica, porque foi exatamente o que fizeram o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados na Resolução 382, agora de março de 2020, que entrou em vigor em julho e que a partir de dezembro vai gerar sanções, se eu estou bem por dentro das datas. O que tem lá na 382? Tem fundamentalmente princípios. Porque os princípios, eles têm uma fluidez necessária, uma flexibilidade necessária, e os princípios são altamente intuitivos. Eu, quando dou aula sobre a 382, eu digo sempre, Bento, que você pode não saber definir lealdade, mas você sempre sabe quando está diante de uma deslealdade. Você pode até ter dificuldade para definir o que seja transparência, mas você sabe quando você está diante de uma atitude de um fornecedor de serviço ou de produtos que não foi transparente com você. Aliás, eu tive a oportunidade, eu agradeço muito à Escola de Negócios e Seguros, tive a oportunidade de participar de um livro que está à disposição no site da escola, é um e-book, um livro eletrônico, que pode ser baixado por qualquer interessado, em que nós tratamos de aspectos de seguros e inovação, e juntamente com o meu grande companheiro, Dr. Leonardo Girão, nós fizemos o primeiro capítulo exatamente falando sobre regulação e defendendo a necessidade de uma regulação principiológica. Eu quero terminar dizendo que tem um outro aspecto que nós precisamos levar em conta e precisamos levar em conta com muita seriedade. A regulação tem que motivar, estimular os programas de integridade, os programas de compliance das seguradoras, principalmente, claro, aqui no nosso tema, aquelas que vão trabalhar ou já trabalham com seguros inclusivos. Repito, foi exatamente o que o Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, fez em relação a 382. Ela determinou que cada seguradora apresente um diretor que vai tratar da experiência com o cliente, da política institucional de conduta com o cliente. Esse diretor é o responsável pela implementação e pelo monitoramento. Veja, nós já temos bases, nós já temos até um parâmetro para dizer, incentivando, nós podemos trabalhar com princípios, nós podemos trabalhar com autorregulação regulada, porque nós vamos colocar tudo isso nos programas de integridade e compliance das empresas e exigir que elas cumpram esses princípios. O diálogo com o cliente precisa ser um diálogo simples quando se trata de seguro inclusivo. Precisa ser um diálogo com objetividade e precisa permanentemente ter caráter didático. Aliás, eu costumo dizer, e vou repetir hoje, que ensinar seguro é um dever de todos, em especial daqueles que atuam no setor. Corretores, seguradores, agentes, não importa. Prestadores de serviço, não importa. Todos temos obrigação de ser didáticos na nossa forma de se relacionar com os clientes de seguro. Eu quero encerrar dizendo só, deixando aqui um pontinho para um debate. As inovações, elas não pedem licença. Elas acontecem e pronto. Se nós não colocarmos as inovações para dentro de casa, fazendo uma regulação ótima, uma regulação que atinja os melhores resultados, elas vão acontecer de qualquer jeito,
vão ganhar as ruas e vão avançar mesmo sem regulação. Nós temos que ser ágeis, sem perder a segurança, para que o cliente e o setor de seguros possam ter regulação, com inovação, com efetividade. E dou um exemplo. Enquanto a gente discute no seguro-saúde se vai mudar a lei 9656, que implora por mudança, enquanto a gente discute se vai ter maior segmentação para atender o cliente na área de saúde suplementar, milhares de prestadores de serviço organizaram grupos de atendimento, estão aí vendendo consultas, agora vendendo telemedicina, e esse povo está completamente fora da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aliás, está fazendo uma concorrência desleal, porque é uma concorrência sem regulação. Não precisa ter fundo mutual, não precisa ter ativos garantidores, não precisa nada. Monta lá um cartão de saúde, monta lá um consulta chique da vida, para não ficar aí fazendo publicidade também desse povo, e eles estão lá e estão acontecendo. Enquanto a gente fica aqui discutindo se vamos fazer ou não uma maior segmentação do setor. Essas são as minhas colocações iniciais, eu peço desculpas se porventura me alonguei, eu entendi que tinha 20 minutos, gastei 19 minutos, ponto 11, então ainda me sobram aí uns 40 segundos depois, se vocês quiserem conversar mais. Por hora, muitíssimo obrigado. Que nada, doutora Angélica, foi perfeita no tempo e nas colocações. Eu vou passar em seguida, até para que ele possa aproveitar e, caso deseje fazer algum comentário em cima da sua fala, para o Bento poder emendar diretamente, e a gente faz essa conclusão, os três ao final, que eu acredito que seja mais produtivo. Então vamos lá, Bento, vou lhe passar a palavra de vez. Obrigado, Rafael. Doutora Angélica, queria dizer que sempre é muito bom ouvi-la falar, não só pela maneira direta como a senhora expõe as coisas, mas pela sua objetividade e por aquilo que a senhora traz de novo, sabe? A gente sempre aprende alguma coisa. Espero que tenhamos muitas outras oportunidades, porque realmente é muito grande minha alegria e a honra de compartilhar esse painel com a senhora. Eu queria aproveitar também esse momento inicial para agradecer o convite feito pelo Edson Calheiros, que teve a coragem de organizar esse evento, tão bem organizado e com tantas pessoas importantes falando, e que trouxe seguramente uma atualização na visão do que nós chamamos de microseguros. As suas palavras iniciais, Angélica, foram no sentido de que microseguro não define corretamente o que deveria ser o papel desse instrumento, não é? E eu concordo contigo, eu acho que hoje, já pela manhã, falou-se, e já de algum tempo vem se substituindo a expressão microseguros por seguros inclusivos. A própria comissão de microseguros da CNSEG, já há algum tempo, se transformou em comissão de seguros inclusivos, já desde que a própria IAIS, que é a Organização Internacional dos Supervisores de Seguro, propôs essa modificação. Mas vale a pena a gente sempre retornar à origem para tentar entender um pouquinho de onde surge essa expressão e por que ela se tornou a expressão oficial. É que, na verdade, isso nasce com aquela ideia trazida pelo Muhammad Yunus, que foi, inclusive, Prêmio Nobel da Paz, em função da criação do Grameen Bank, que resolveu, através das microfinanças, um problema de pobreza muito séria em Bangladesh, naquela região toda. E, a partir daí, depois de um determinado tempo, observando-se que as microfinanças resolviam problemas daquelas vilas muito pobres, havia a necessidade não apenas de garantir que eles tivessem um recurso para financiar as suas próprias micronecessidades empresariais, mas também de garantir que, na hipótese de acontecer algum evento que atrapalhasse essa iniciativa deles, eles tivessem a garantia de um seguro. E foi dessa inspiração que das microfinanças surgem os microseguros. A bem da verdade, e hoje nós ouvimos a Catherine da Microinsurance Network mencionar isso,
1 em cada 4 pessoas apenas está coberto por seguros no mundo, ou seja, há uma lacuna imensa a ser coberta, né? Então, a gente tem que ter também uma visão disso, de que é necessário transformar essa posição numa posição que seja realmente inclusiva, estendido não apenas àqueles que precisam da pequena cobertura, de uma cobertura muito específica, mas àqueles todos que estão fora desse amplo guarda-chuva, que é a proteção securitária, e podem ser trazidas para baixo dessa sombra, vamos dizer assim. Mas o nosso tema hoje trata especificamente da questão da regulação dos produtos de microseguros, que, para minha surpresa, o nosso Armando Virgílio hoje disse não existir no Brasil. Eu peço licença para discordar dele. Sim, nós temos microseguros, nós temos uma regulação, pode não ser a melhor, necessita efetivamente de melhorias, mas a gente tem muita experiência acumulada nesse período todo em que desde que os microseguros surgiram, e realmente surgiram por volta de 2005, foram regulados no Brasil logo depois, em 2011, 2010, 2011, o que para os padrões internacionais é um período até que aceitável do ponto de vista do regulador, especialmente um regulador que, como bem disse a doutora Angélica, tem uma visão autoritária, não apenas do Brasil, mas do mundo todo, praticamente. A maior parte dos países tem um regulador que é bastante impositivo. E, por isso, a título de abertura, efetivamente, eu gostaria de dizer que a minha visão desse processo não é de regulador, porque nunca fui, mas é uma visão de um executivo que tem uma boa parte da sua vida nesse mercado de seguros. E eu diria, inclusive, o seguinte, que as visões de regulação podem-se basicamente dividir em 3 aspectos. O primeiro deles é o do próprio regulador. E, do seu ponto de vista, em geral, o regulador considera que ele faz uma regulação boa, ele faz em tempo ágil, uma regulação que costuma ser suficiente, que é ampla, que é protetora do consumidor e que não é restritiva para os demais agentes. Ou seja, essa, a rigor, é a autovisão do regulador. O mercado convive com isso. Porém, em geral, o mercado entende que essa regulação costuma ser demorada para se acertar, ela costuma ser excessiva, ela inibe e restringe liberdades que, de outra forma, poderiam atingir muito melhor o seu público-alvo. E ainda uma visão externa, que é aquela visão confortável na qual eu me encontro hoje como analista e consultor, em que eu posso dizer que nós não entramos nesse conflito. A regulação é simplesmente para nós um dado do cenário competitivo e, nesse sentido, a melhor ou pior atuação do regulador pode absolutamente influir no cenário de desenvolvimento do mercado, à medida em que eles podem estimular ou desestimular investimentos dos agentes em determinada linha de negócios. E aí que a gente tem que entender um pouco o papel do regulador, não é? O regulador, por definição, ele estabelece a disciplina do mercado. E esse papel é um papel muito importante. Se nós olharmos a SUSEP, cuja origem vem lá de 1966, aquele decreto 73 ainda, se nós olharmos qual é a missão da SUSEP, isso está estabelecido no seu próprio site, é o seguinte, é desenvolver os mercados supervisionados, assegurar a sua estabilidade e os direitos do consumidor. Ou seja, desenvolver mercados, assegurando estabilidade e direitos do consumidor. Ali você não vê, nessa missão, nenhuma menção ao apoio aos agentes que efetivamente ajudam no desenvolvimento desse mercado. E, ainda olhando nessa questão das missões da SUSEP, se nós olharmos isso, nós vamos verificar o seguinte, que entre as atribuições que ela se outorga ali, nós vamos verificar que a primeira delas é fiscalizar a organização das operações das sociedades seguradoras. E só lá pelo item 4, depois de falar em proteger a poupança popular e zelar pela defesa dos consumidores, é que aparece um item chamado promover o aperfeiçoamento das instituições e instrumentos operacionais para a eficiência do sistema de seguros. É por isso até que, na minha visão,
Me parece que a regulação no Brasil segue o que eu chamo dos 4 P's da regulamentação. A minha formação é em economia, eu sou um economista, mas durante muitos anos eu também me dediquei ao marketing, inclusive dei aulas de marketing numa universidade de São Paulo, e por aí talvez os 4 P's de marketing tenham influenciado os meus 4 P's nesse olhar aqui. Mas esses 4 P's são diferentes. São os 4 P's que efetivamente envolvem o produto, a prudência, a proteção ao consumidor e a promoção do segmento. Por que esses 4 P's? A IAIS, num documento de 2007, ainda quando começava a se discutir essa questão dos microseguros, escreveu que o papel que devem exercer os reguladores é o de promoção do segmento dos microseguros. Veja bem, o papel que devem exercer é de promoção do segmento de microseguros, desenvolvendo, claro, para isso, um marco jurídico que define as suas particularidades do produto, canais de comercialização e assim por diante. Então, para isso, é importante que a gente veja que, por mais que a IAS tenha tido esta visão, no nosso caso em particular e nas atribuições que nós entendemos aqui no Brasil, me parece que essa missão de promoção ficou um pouco à parte das decisões que foram tomadas inicialmente. Do ponto de vista do produto, foram oferecidas aí alternativas para que coberturas pudessem constituir uma infinidade de produtos e coberturas adequadas. E eu diria até que alguns excelentes produtos foram desenvolvidos nesse período. Me recordo em épocas de executivo, como executivo da Mafra, que nós tivemos produtos distribuídos pelo canal de varejo, a partir de pesquisas de campo em favelas e em pessoas de comunidades muito pobres, tanto no Nordeste quanto em São Paulo, quanto no Sul, nós procuramos entender necessidades que eles valorizavam e, a partir dessas necessidades, conseguimos constituir produtos que venderam e venderam muito bem. Mais de 15 milhões de apólices foram vendidos durante esse período aí. O próprio Bradesco, como bem mencionou o Eugênio Velasquez pela manhã, teve um papel extremamente importante nesse desenvolvimento também, inclusive com operações que alcançaram as comunidades do Rio de Janeiro, através dos morros, e com isso eu acho que todos esses produtos tinham algo que é muito peculiar do Brasil. Todos eles englobavam aquela ideia do sonho, a possibilidade da pessoa pobre realizar o seu sonho através de uma cobertura acessória de capitalização, que praticamente todos os produtos aqui contemplavam, assim como o funeral, que é extremamente valorizado, e outros, como o Hospital Cash, que também era uma cobertura muito valorizada. Ou seja, houve aí uma possibilidade de que as coisas acontecessem e aconteceram de uma maneira até bastante dinâmica, dadas as condições da época. Do ponto de vista da prudência, a regulação se preocupou muito em oferecer garantias para que as seguradoras cumprissem as suas obrigações. E criou, inclusive, 2 personagens que eu confesso que até hoje não entendi muito bem por quê. O corretor de microseguros, ou seja, se o corretor já é um corretor de seguros e tem aquele conhecimento todo, o que mais ele precisa saber para ser um corretor de microseguros? Eu sempre fui um crítico disso e continuo sendo. E o correspondente de microseguros, ou seja, umas coisas assim que efetivamente eram muito mais, talvez, para delimitar espaços do que propriamente para incentivar esse mercado. E permeando essas regulamentações todas, o que se notava, e isso eu ouvi em inúmeras reuniões das quais participei, uma grande preocupação, sobretudo com a proteção do consumidor, que era nomeado como hipossuficiente, ou seja, aquela pessoa que não é capaz de discernir a respeito daquilo que está comprando. Eu me lembro que em uma dessas discussões eu até comentei o seguinte: olha,
já estava naquela época começando a surgir os smartphones um pouco mais, e eu confesso que às vezes ficava até surpreso de ver pessoas que, em geral, pertenciam a comunidades muito vulneráveis, portando celulares muito mais sofisticados do que o que eu tinha, e mexendo naqueles celulares com uma habilidade muito superior àquela que eu conseguia desenvolver. E eu me perguntava, será que esse cidadão é hipossuficiente? Se ele tem essas habilidades e consegue entender essa tecnologia que era emergente ainda naquela época, né? E, portanto, eu acho que a ideia de harmonizar politicamente a participação de seguradores, corretores, sem ter uma ideia clara de como atingir um público-alvo, sem ter efetivamente a visão daquele público-alvo, talvez tenha prejudicado um pouquinho o arcabouço regulatório que foi gerado e que, de certa forma, acabou não ajudando muito no desenvolvimento desse mercado. Desenvolvimento que precisaria atender alguns requisitos que estão, inclusive, colocados também no próprio documento da IAIS, que diz o seguinte: para você fazer com que o mercado cresça, é necessário que exista um nível mínimo suficiente de renda. E o Eugênio Velasco falou muito bem no Brasil, hoje pela manhã, que o padrão de renda da nossa população de mais baixa renda é muito maior do que as da África ou de alguns países da Ásia, o que mereceria, portanto, um outro olhar do regulador. Segundo, é necessário ter escala, e nós tínhamos uma população imensa para dar escala para isso. Seria necessário ter concorrência, e o mercado estava ávido por entrar nesse segmento, e houve concorrência, apesar que as 3 ou 4 grandes seguradoras players desse mercado representam ainda hoje quase 80% do volume de prêmios. Era necessário ter uma cadeia de valores completa, e nós temos toda essa cadeia completa que vai do distribuidor ao regulador, passando pelo garantidor. É necessário competência técnica, e nós temos, obviamente, essa competência no país com atuários de primeiro nível, com advogados de primeiro nível, com economistas que entendem essa necessidade. É necessário uma estrutura legal para eliminar assimetrias do mercado. E aí eu penso que talvez a gente não tenha cuidado tanto dessa questão das assimetrias, porque realmente me parece que o negócio de seguros, do micro ao macro, continua sendo extremamente hermético, continua tendo clausulados extremamente difíceis de serem ultrapassados pela pessoa normal, e que com um linguajar que é todo peculiar, ou seja, nós precisamos aprender a falar a língua do povo. Não sou candidato a nada, mas repito isso: se você não falar a língua do povo, você não chega a lugar nenhum. Ainda eu gostaria já de caminhar para alguns outros aspectos, e a Camila, que falou pela manhã, e a Camila é da OIT, ela mencionou a preocupação da ONU em dar o seu apoio ao negócio de seguros e pedir do negócio de seguros o apoio para aqueles seus 17 objetivos de sustentabilidade no longo prazo. O microseguro tem um papel fundamental e ele atende a 4 daqueles objetivos perfeitamente: a redução da pobreza, através da preocupação com a eliminação de riscos climáticos ou riscos de vida ou outros riscos patrimoniais, a eliminação da fome, sobretudo levando a prática do seguro ao campo, a práticas de produção mais produtivas, a melhoria da saúde, completando estratégias governamentais para essa população, com mecanismos específicos para isso, e das condições de trabalho e crescimento econômico, que é o item número 8 lá da ONU, através da proteção aos investimentos produtivos. Em alguns países, isso já vem acontecendo em maior ou menor grau. O que acontece é que algumas experiências, sobretudo com a questão da modernização da oferta e a não restrição à oferta, nos mostram que é necessário que a gente tenha mecanismos de levar essa oferta até o consumidor de uma maneira que ele tenha simplicidade em receber.
Novamente, o Eugênio Velasquez citou hoje o caso da BIMA, que foi fundado por um sueco, Gustav Agarson, mas, na verdade, a experiência inicial dele foi em Gana, na África. E o grande benefício que ele levou para aquela população foi um pequeno plano de saúde oferecido através de uma plataforma mobile, que era toda utilizada através de telefones celulares, e que desde 2010 vem sendo oferecido e operado, levando, inclusive, o Fajão falou também pela manhã, em telemedicina. Telemedicina era o grande diferencial desta plataforma da BIMA, operando em Gana. E entre 2010 e o final do ano passado, eles tinham feito mais de 35 milhões de atendimentos para aquela população segurada. Isso aí, se vocês se derem ao trabalho de procurar um artigo a respeito da BIMA, e isso não é difícil de encontrar na internet, ele se chama Mobile Money for Unbanked, ou seja, o dinheiro por telefones celulares para aqueles que não têm banco. Vocês vão encontrar informações muito interessantes a respeito desse tema. Caminhando para o final, eu gostaria de comentar rapidamente a questão das 3 ondas de desenvolvimento do microseguro, que foi trazida hoje também pela Camila, a Solange mencionou, o próprio Pedro mencionou, mas que, na verdade, foi levantado por uma pessoa uma analista chamada Indira Gopalakrishna, que é uma indiana que trabalha na Milliman. E ela identificou que a primeira onda aconteceu com a emergência do tema, lá atrás, quando os primeiros produtos ofereciam reduzido valor para o cliente. Olhando isso, eu diria, acho que os nossos produtos ainda oferecem pouco valor ao cliente. Pelo seguinte, se nós olharmos os índices de sinistralidade dos 2 ramos de microseguros registrados pela SUSEP, nós vamos observar que os 2 têm sinistralidade histórica abaixo dos 10%. Ora, um produto que tem sinistralidade de 10%, num primeiro olhar, pode parecer ótimo para o segurador, mas ele é péssimo para o consumidor, porque o consumidor não consegue enxergar valor ali. E se ele não enxerga valor, isso não é sustentável no longo prazo. Ele se mantém enquanto ele está atrelado a produtos financeiros, basicamente, como seguros prestamistas, como seguros de garantia estendida e outras coisas dessa natureza. Porém, ele não é sustentável com essa sinistralidade. Alguma coisa está errada. Ou ele está muito caro, ou a comissão paga ali é muito alta, mas 10% não é aceitável. Então, é necessário pensar nisso. E é por isso até que na segunda onda acabou atraindo as organizações internacionais que se dedicaram a estudar isso e levaram a essa situação de mudar, inclusive, o nome para seguro inclusivo. E a terceira onda é a que a gente está vivendo agora, que inclui as insurtechs, que inclui esse novo mundo digital. Só que ainda tem um pequeno detalhe. Se nós olharmos, o Brasil, no ano passado, no final do ano passado, contava com 113 empresas do tipo insurtech. Dessas, metade, mais ou menos, estava trabalhando no desenvolvimento de infraestrutura e back-end. 30%, mais ou menos, trabalhando com seguradoras na área de eficiência operacional e 30% trabalhando em produtos de distribuição. E o que acontece é que esse tipo de soluções que as insurtechs geralmente trazem não cabem nas regulações tradicionais. É necessário uma mudança desse olhar. É por isso que a gente pode chegar a uma conclusão seguinte: se até agora nós tivemos um arcabouço regulatório que definiu o microseguro, definiu o seguro inclusivo, estabeleceu regulações para os canais de distribuição, para todos os tipos de produtos disponíveis, tempo de regulação e uma série de outras coisas assim, e disciplinou o mercado, efetivamente disciplinou, e o Brasil pode se orgulhar de ter talvez um dos mercados mais regulados para microseguros em todo o mundo. Por outro lado, eles não decolaram como se esperava. Nós hoje temos muito mais produtos que migraram de produtos populares que foram praticamente compulsoriamente colocados naqueles ramos de microseguros. Isso representa hoje prêmios anuais da ordem de 350 a 400 milhões de reais,
e uma participação no mercado global de 0,12% a 0,15%, ou seja, muito pouco. E eu entendo que é por isso que se discute a necessidade de efetivamente melhorar, tomar novas medidas, tirar talvez da prateleira um projeto de lei complementar lá de 2011, atualizá-lo e fazer com que o mercado se adapte a esse novo mundo digital, que pode efetivamente contribuir para levar o microseguro àqueles que dele precisam. E são muitos, podem acreditar. Muito obrigado. Obrigado, doutora Angélica, pela atenção, Rafael, e a todos os nossos assistentes aí pela paciência em me ouvir sobre esse tema que é apaixonante para mim, pelo menos. Nós é que agradecemos, Bento. Vou explicar para quem está em casa. A doutora Angélica e o Bento estão numa sala de Zoom e Rafael, na verdade, é o nosso diretor que está na sala de Zoom com eles. Eu estou aqui no estúdio, não entro nessa sala de Zoom com eles, mas o Rafael está lá na sala de Zoom com eles o tempo todo, apoiando a nossa transmissão aqui. Quando me disseram que tinha que participar desse painel com vocês dois, tentar somar algum conhecimento que vocês já iam trazer, não daria, né, nem para eu tentar iniciar, né? Então, eu tinha que tentar trazer a visão do corretor, né, a visão daquele que pensa em vender o produto, né? E a doutora Angélica comentou um ponto ali que realmente vem me chamando muito a atenção. Ela provavelmente vai se recordar que, há algum tempo atrás, a gente passou, em relação à saúde, por uma situação que acabou, no momento atual, são os produtos coletivos por adesão, né? O regulador, em algum momento, viu uma demanda que não estava regulada no mercado, regulou aquela demanda e criou o produto coletivo por adesão altamente regulado hoje, altamente comercializado, né? Com muita procura e muita comercialização. Quando a doutora cita a questão das consultas, né, e telemedicina e produtos somente de consulta que são vendidos hoje, me chama a atenção se a gente não está trazendo por uma nova oportunidade de microseguro, já que a gente já teve no microseguro essa mesma situação, por exemplo, em relação aos serviços funerários, né? Que numa regulação nós trouxemos os serviços funerários para uma regulação e transformamos em microseguros para que trouxéssemos a regulação e a garantia para o cliente final. O que a doutora acha nessa nova demanda, né, que a sociedade traz, se o regulador pode chegar lá na frente e trazer esse ponto de forma, né, já que o painel a gente fala sobre regulação de produtos, se ele pode chegar ao ponto de regular esses produtos de consulta e de telemedicina como alguma coisa próxima ao microseguro nessa regulação. Quando o Dr. Roberto Westenberg assumiu a SUSEP, eu tinha a oportunidade, a honra de ter algum diálogo com ele de outras épocas, né? E de antes dele ser da SUSEP. E aí nós participamos juntos de um almoço promovido pelo Clube dos Corretores de Seguro em São Paulo. E um almoço bacana, tal, e eu estava lá. Na época que a gente ainda ia em almoço e comia coffee break, que era uma delícia dos eventos. Hoje os eventos são legais, mas não tem coffee break, não tem welcome coffee, eu fico triste pra caramba, porque eu gostava mesmo era de comer alguma coisa. E eu me lembro que o Roberto, que aí foi dado às pessoas que estavam lá na mesa do almoço, que fizessem uma observação, um comentário, uma pergunta para o Dr. Roberto Westenberg. E eu fiquei por último, e eles, aí quando chegou minha vez, eu falei, eu queria fazer, não é nem uma pergunta, Roberto, não quero te cansar, não, quero fazer só um pedido. Aí ele falou, claro, Kaline, pode fazer, qual é o seu pedido? Falei, dava para vocês fazerem na SUSEP uma legislação que a gente pudesse compreender?
dava para fazer alguma coisa que a gente pudesse ler e compreender? Ele tratou a rir e disse: prometo que sim. Né? E não cumpriu, evidentemente, porque não dependia só dele, evidentemente, porque não era ele que fazia a redação final, evidentemente, porque a gente ainda tem alguns cacuetes de setor, de regulador, que ainda pensa que está regulando só os grandes seguros, os macro, né, que está regulando responsabilidade civil geral, que está regulando os seguros nominados, né, que está regulando os grandes empresariais, enfim, os grandes riscos, né? Então, é isso que eu considero que é fundamental hoje nesse projeto, nesse processo, perdão, de inovação que nós estamos vivendo. É perceber que a sociedade conseguiu, e o Bento Zanzini bem lembrou isso, quer dizer, muita gente hoje da chamada camada de baixa renda da população tem acesso a um smartphone e por meio desse smartphone está fazendo contratações, está fazendo compras, está fazendo cursos. Eu trabalho com educação à distância e, curiosamente, eu trabalho com educação à distância e sou aluno de educação à distância. Hoje, atualmente, faço uma pós em Direito Digital pela UERJ, totalmente online. E, e é isso, pelo smartphone eu consigo assistir aula, pelo smartphone eu consigo baixar textos para ler para minha aula, e os meus alunos fazem a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos num mundo pulverizado, nós não podemos ter regulação só para uma dimensão, só para outra dimensão. Tudo isso para dizer para você, sim, claro, a telemedicina, o uso de outras ferramentas tecnológicas vai nos dar a possibilidade de ter múltiplos produtos de seguro, múltiplos serviços de seguro, como eu prefiro chamar. O regulador não pode ignorar isso. Ele vai chegar depois, porque o direito sempre chega depois. Primeiro as coisas acontecem na sociedade, depois chega o direito. Depois chega a regulação, chega a lei ordinária, chega a lei federal, enfim. Mas ele não pode chegar tão atrasado, o delay não pode ser tão grande a ponto de que depois a regulação não se torne uma prática, porque a sociedade já aprendeu a viver sem ela. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha grande preocupação. Não sei se eu respondi adequadamente. Sim, o ponto principal, doutor, é exatamente isso, né? A sociedade demandando, o direito precisando se adaptar, né? A passar a regular aquela nova demanda da sociedade, né? E a gente não pode ficar sempre dependendo que algum grupo econômico ou algum grupo político se mexa para poder regular na frente ao seu critério, vamos dizer assim, né? Que se favoreça daquilo, como a gente já viu acontecer em vários outros segmentos, né? O mercado como um todo poder se movimentar e regular certas situações, ele acaba trazendo na frente, né? Então, Bento, não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão da... Ah, perdão, acabaram de me avisar que o Bento teve uma queda de sinal. A doutora Angélica está com a gente? Tá. Então, Ok, tô aqui. estamos ainda os dois. E é isso mesmo, doutor. É o ponto que a gente precisava tocar, né? De que o regulador precisa estar ligado no que a sociedade demanda e sempre volátil, né? Adaptável ao meio, né? Ao que ele precisa regular, né? Eu sempre falo, né, que não adianta você querer regular um mercado que esteja morto, né? E muitas vezes a gente vê o regulador quase querendo matar o mercado, né? Porque de tanta pressão que ele exerce sobre o mesmo, né? O medicamento pode ser forte o suficiente para causar sequelas, né? Para causar consequências. Eu vou dizer aqui, antes do Bento tomar a palavra, e até aproveitando uma colocação que ele fez, sobre vulnerabilidade, sobre hipossuficiência do consumidor, veja, o ordenamento jurídico brasileiro e de qualquer outro estado do mundo,
inglês, italiano, qualquer outro estado do mundo, a legislação precisa ser compreendida em sua totalidade. Ela não pode ser vista só por um viés. Então, onde eu estou querendo chegar? Nós temos no Brasil um excelente Código de Defesa do Consumidor, que está fazendo 30 anos agora em março, que nesses 30 anos se tornou de fato uma lei viva, presente na vida de todos os brasileiros. Ponto. A Superintendência de Seguros Privados não precisa fazer proteção do consumidor. Nós temos lei para isso. Aliás, ela em boa hora veio dizer que agora o consumidor que quiser reclamar vai à Senacom, vai à plataforma consumidor.com. E eu quero aplaudir essa decisão, porque eu sou contribuinte. Eu, como contribuinte, quero pagar uma vez só pelo serviço público, não quero pagar duas. E eu pagava para a SUSEP atender a reclamação e pagava para a Senacom atender a reclamação, para os PROCONs atenderem a reclamação. Não quero pagar duas vezes. Eu, como contribuinte, pagadora de imposto nesse país, eu quero pagar uma vez só. E agora eu estou pagando certo. A SUSEP diz assim, olha, para reclamar, você vai lá no consumidor.gov. Se não der certo, você pode ir ao PROCON. Se não der certo, você pode ingressar com ação em juízo, e a gente daí tem mediação, tem conciliação pelo Sejusc, etc, etc. Agora, ela não tem que fazer proteção do consumidor. A principiologia da proteção do consumidor tem que estar no design de cada produto. Tem que estar na arquitetura de cada produto. Ou o segurador já amadureceu para isso, ou vai lá se entender com o consumidor.gov, vai se entender com o PROCON, vai se sujeitar a esse tipo de situação. Eu acompanho, advogo nessa área e posso dizer, o mercado segurador ainda carece de um diálogo mais objetivo, de um diálogo mais didático, mas melhorou muito em relação ao design de proteção do consumidor. Melhorou muito, muito, muito. E vai melhorar cada vez mais, eu não tenho dúvida disso. Eu falo com quem está no dia a dia, falo com quem está no cotidiano, falo com o pessoal de sinistro. Essa é a minha turma. A minha turma são os caras de sinistro. E eu percebo isso claramente, que já há uma intensa preocupação ao conceber o produto, já tem lá uma intensa preocupação de proteger o consumidor. Você pode dormir tranquila quanto a isso. Não precisa se preocupar, não. Na pior das hipóteses, o consumidor vai atrás. E ele vai atrás agora de dentro de casa, na plataforma digital consumidor.gov. É muito bom para nós corretores ouvirmos isso, né, doutora? Porque a gente vem de uma promessa de entrega e quanto mais tranquilo a gente tiver com essa entrega, melhor, né? Bento, eu sei que você caiu, não sei até que ponto você conseguiu ouvir da nossa conversa, mas vou deixar você fazer as suas considerações também. Eu perdi o início aí da conversa, às vezes a gente não controla algumas coisas, né? Caiu a energia aqui, eu Com estou certeza. fora de São Paulo e a energia parece que está oscilando muito hoje. É a segunda vez que acontece isso, ainda bem que deu para fazer a minha exposição sem nenhuma interrupção. Mas eu perdi o início da conversa aí, Fábio. Você podia, por favor, pelo menos me localizar para que eu possa... O que eu cheguei a comentar com a doutora Angélica é que hoje a gente vê uma demanda, né, uma oferta, na verdade, de alguns produtos, que ela comentou, em relação a consultas, a simples consultas, né, e a telemedicina, tudo isso dentro da sociedade. E se está sendo oferecido é porque tem uma demanda da sociedade para isso. Claro. E particularmente na questão microseguro, nós tivemos também um case parecido em relação à questão de funerais, né, de serviços funerários no passado, que acabou sendo regulado pelos microseguros e que vieram, o regulador veio criar isso também. Algo parecido também aconteceu com o seguro viagem, ou seja, né, criou-se a demanda, criou-se a situação e o regulador veio e atendeu a sociedade naquele ponto de regulação. Esses pontos me chamam a atenção para nós que comercializamos, e o que a gente quer comercializar, a gente quer uma regulação exatamente do jeito que a doutora Angélica falou, né, que seja volátil, que seja ágil, que esteja sempre se adequando, mas que nos dê tranquilidade na entrega, né? E a gente poder estar tranquilo de vender e que isso vai ser entregue. E aí, quando o regulador cria, para o caso, né, desses produtos que a gente está falando aqui,
dessas assistências, a possibilidade de um microseguro estar atendendo nesses serviços, né? Seja na telemedicina, seja nas simples consultas, né? Que já tem algumas redes hoje atendendo pelo país, muitas, inclusive, já se associando a operadoras que fazem parte, né, do sistema suplementar de saúde, e era disso que a gente estava falando um pouquinho. Olha, eu gostaria de comentar o seguinte, que, na minha percepção, o papel do regulador deve ser o de entender qual é a capacidade de entrega de um operador, de um agente, e qual é a possibilidade efetiva de que aquilo que está sendo oferecido possa ser entregue dentro de um limite de razoabilidade. Então, e coibir os excessos, e fiscalizar muito seriamente e tirar do mercado aqueles que, eventualmente, não cumpram o que estejam prometendo e não permitir a entrada daqueles que não tenham capacidade de atender aquilo que é exigido por determinado tipo de operação. Você mesmo, acho que mencionou, Fábio, o fato de que em determinado ramo, particularmente no funeral, havia uma operação sem reservas e tudo mais. Eu acho que essas coisas têm que estar muito claras, ou seja, se você quer ser um operador de seguro, o que é um operador de seguro se não um gestor do dinheiro recolhido através do prêmio dos segurados e, por essa gestão, poder cumprir os compromissos que são oferecidos por um contrato que, no fundo, é o que é a apólice. Então, essa tem que ser a preocupação. Agora, se o detalhe vai ser de um jeito ou vai ser de outro, se a entrega vai ser pelo telefone, se vai ser de outro... Se a apólice tem que ter 10 centímetros de altura por 20 de largura, sabe? Isso aí é uma bobagem. Acho que isso aí não tem que ter essa preocupação. E como você bem disse, a tecnologia avança de tal forma que é necessário correr atrás dela, é necessário se adaptar. Hoje, o que os bancos estão fazendo, eles estão trazendo para dentro das suas operações aquelas fintechs que trouxeram inovações de tal natureza que eles, com aquelas operações imensas, não conseguiam atender. Eu vejo da mesma forma. Uma dessas grandes seguradoras, as líderes de mercado, que faturam 20 bilhões por ano, vão se preocupar com um pequeno desenvolvimento que, nos primeiros 5 anos, vão trazer, sei lá quanto, R$1 milhão de prêmio? Não vão. Então, tem que deixar isso para quem realmente tem interesse. Olhar e, na verdade, isso já está acontecendo. Se você olha algumas grandes operações, certamente vocês devem estar acompanhando. Uma Oxigênio, por exemplo, que é uma aceleradora de uma grande seguradora nacional. Uma outra aceleradora que talvez seja da líder de mercado, da própria Bradesco, e outras mais que estão surgindo, que olham para aquelas iniciativas das pequenas insurtechs que estão fazendo inovações significativas, aportam recursos para acelerar esse desenvolvimento e trazem para dentro da sua operação isso. Da mesma maneira, é necessário que o regulador tenha um olhar atento para isso que está acontecendo, perceba os impactos que essas modificações vão trazer nas relações entre o segurador e o consumidor e, a partir daí, possa interferir de uma forma, no mínimo, proativa para fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam bem, para não impedir que inovações inteligentes possam ser colocadas em práticas. Obrigado, Bento. Olha, a gente começa o painel preocupado assim, né? Caramba, será que nós vamos conseguir preencher, né, aquela 1 hora que nós temos disponível, né? E aí, quando a gente vê tanto conhecimento, é tanto assunto, que a 1 hora passa e a gente estoura o tempo, né? E eu estou aqui na função ingrata, né, de ter que cortar muitas vezes para poder encaixar dentro desse nosso tempo que já estourou. Eu não podia deixar, eu deixei o meu para o final, para que não tardasse as falas de vocês, mas de agradecer ao Calheiros, principalmente agradecer pela saúde dele, né, que a maioria sabe que ele andou internado há bem pouco tempo atrás, se eu não me engano, na quinta-feira passada ele saiu do hospital,
e está comemorando tudo isso, né? Esse evento acontecendo hoje. Hoje os netos dele nasceram, se eu não me engano, na Alemanha. Então está comemorando. Parabéns, Calheiros, pelo evento. Parabéns pelos netinhos e principalmente por você estar aqui com a gente, recuperado. Dá os parabéns também para a diretora junto comigo lá no Clube dos Corretores, a Sônia Mar, que ajudou o Calheiros a realizar esse evento. Pessoal da Educa Seguros e toda a equipe que está aqui por trás. E aos associados lá do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro, que estão sempre apoiando a todos os eventos que essa diretoria que eu encabeço apoia em fazer. E agradecer a doutora Angélica e a Bento por estar dividindo com todos nós esse conhecimento mais uma vez e que em breve a gente possa estar junto de novo. E vou deixar alguns segundinhos aí para vocês se despedirem de todos nós. Eu quero reiterar o meu agradecimento ao Calheiros, parabenizar pelo evento, magnífico, aliás, muito, muito bem elaborado, com muita diversidade de temas, que permitiu para a gente organizar um mosaico de ideias, muito importante nesse momento. Quero abraçar com todo carinho o Bento Zanzini, um professor de vida para mim, uma pessoa com quem eu me relaciono há muito tempo, com quem sempre aprendo e hoje aprendi ainda muito mais. Fábio, muito prazer em te conhecer. Um abraço a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e muita saúde para todos nós, né? Que é o que a gente precisa nesse momento difícil, nessa quadra histórica difícil que toda a humanidade atravessa. Paz e saúde para todos nós. Eu gostaria de primeiro agradecer a você, Fábio, pela sua coordenação, muito tranquila, muito boa para todos nós. Agradecer aí a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Espero que possamos ter trazido aí alguma inspiração para todo mundo. Queria retribuir à doutora Angélica essas palavras sempre tão simpáticas e a minha irrestrita admiração por ela de uma maneira que eu nem conseguiria transmitir aqui. E ao Edson, que realmente eu não sabia que ele estava afastado, espero que tenha uma ótima recuperação, e os parabéns, porque a chegada de um netinho sempre é uma alegria extraordinária. Muito obrigado a todos vocês e parabéns pela organização desse evento que eu acompanhei ao longo do dia e achei extraordinário. Muito bom. Obrigado a todos e uma boa tarde. Muita paz, um excelente fim de ano para todos. Bom, um forte abraço a todos. Se cuidem, cuidem das suas famílias, fiquem com Deus e até a próxima.